Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez todos vocês. Quero dar boas-vindas em especial também ao Michel, a Marta, que estão aqui conosco, né? Moravam no Canadá, com seus filhos que estão lá na salinha, e mudaram aqui para os Estados Unidos. A Marta, discípula da pastora Adriane, desde que gatinhava quase. Acabou de criar ela, né? E o Michel são amigos muito queridos também, servos de Deus, estão morando ali em Orlando, por enquanto, né? Até Deus sabe o tempo certo. Sejam bem-vindos. Por falar em Orlando, são pastores também, são cheios do Espírito Santo, aonde botam a planta dos pés, o mundo espiritual se movimenta. Por falar em Orlando, e ainda no tema de Halloween, eu falava com o pastor André essa semana, e é interessante porque um tempo atrás a gente veio, aí não morávamos aqui ainda nos Estados Unidos, e nós viemos para um acampamento de jovens, e ministrar um acampamento de jovens aqui. E no meio desse acampamento de jovens, a gente teve a ideia de fazer uma noite diferente, uma noite de fantasias, e a ideia era fazermos uma fantasia que aqueles jovens pudessem vir fantasiados de algo que eles gostariam de ser no futuro. Então, a profissão que eles gostariam de exercer no futuro. Então, uns vieram de médico, eu lembro que o Mateus ainda era pequeno, veio de tenista, ele queria ser um tenista profissional, né? Então, cada um veio com o que conseguiu ali fazer no meio do acampamento, pegar, né? Porque foi pego meio que de surpresa, se organizar. Outro veio com a Bíblia debaixo do braço, queria ser um pregador, né? De terno, mas cada um veio ali tão fantasiado, e foi uma noite divertida. Eu digo isso porque eu falava com o pastor André, da Igreja Lagoinha Orlando, e é tão interessante porque eu sei que não é fácil para os pais. Nós estamos nos Estados Unidos e a cultura do Halloween é muito forte aqui. E é em tudo que a gente olha. É as lojas, é a televisão, se fosse somente aquela questão do terror, dos monstros, mas, gente, é muito divertido. O pior é que é muito divertido. Tirando a questão maligna que está por trás de algumas coisas, é até difícil falar para as nossas crianças que não é divertido, porque eles fazem os monstros ficar divertido. Ou eu estou mentindo? Além de ser monstro, ainda dão bala. É quase covardia para as nossas crianças, né? Então, a gente também, a Bíblia diz que nós temos que ser, também temos que ser inteligentes. Nós temos que entender e ser inteligentes. E nós temos que entender que nós estamos num país onde isso já é uma cultura. Pastor, então nós vamos abrir mão dos nossos princípios por causa da cultura? Não! Mas nós podemos aproveitar esse momento, que há uma cultura muito forte, e transformar esse momento num momento de ser um momento grande para evangelismo. E eu falava com o pastor André, e ele já há 3 anos, ele faz uma festa de fantasia. Claro que não voltado para monstros, mas voltados para isso, profissões. Vem as crianças de policial, bombeiro, as profissões então ele incentiva aos pais virem assim também, claro que com as roupas decentes, né? Porque se não falar, às vezes vem com as roupas, tem umas mães que são mais modernas, né? Tem que ter cuidado, né? Mas com as fantasias, né? E os pais virem fantasiados também, com as fantasias, ou bichinhos, né? Isso, aquilo. E fazem daquela noite uma noite divertida, aonde ele faz um grande apelo. E as crianças que iriam para o Halloween vêm para a igreja. E ele diz: pastor, é uma das noites que nós mais ganhamos vidas para Jesus. Porque é onde a gente mais consegue trazer pessoas para a igreja. Porque elas não vêm para a igreja, elas vêm para uma festa. E a igreja entende isto.
e aproveita um momento para usar a imaginação, e a gente fala do amor de Deus, fala de como Deus é um Deus de criatividade, faz teatro, usa as músicas, usa a palavra, e Deus se move de uma maneira sobrenatural. Eu lembrei, eu sou do Rio Grande do Sul, mas que barbaridade. E lá no sul do país, você sabe, né? Então, quando nós começamos a igreja em Santa Catarina ainda é muito influenciado pelo Rio Grande do Sul, no sentido de cultura, porque a cultura é parecida. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, eu comecei um culto lá chamado Vaneirão com Unção. Vaneirão, quem sabe o que é vaneirão? Só os mais gaudéria mesmo. Vaneirão é um ritmo gaúcho. É um ritmo gaúcho, mais grosso que junta destroncado. E é um ritmo de uma música gaúcha, da cultura gaúcha. E lá no sul a gente começou isso. E aí nós começamos a incentivar naquele culto, claro que era, porque as pessoas viessem com a roupa gaúcha, bombacha, bota, né, chapéu, guaiaca, a gente chama de pilcha, né, a pilcha gaúcha, a roupa gaúcha. E no primeiro culto foi uma adesão fantástica. Praticamente só eu vim. E uns 2 ou 3 que me amavam muito, né, e a família. Mas, e aqueles ali que sabiam que o do louvor, que se não viesse, iam vir para o banco. Ok, mas no segundo evento, no outro ano, que a gente começou a fazer na Semana Farroupilha, isso. Um evento anual, Vaneirão com Unção. No segundo ano já, um grupo maior veio. No terceiro ano, um grupo maior. No quarto ano. Lá tem muito esses negócios desses bailes gaúchos, por causa ainda de Santa Catarina, tem o CTG, o Centro de Tradição Gaúcho, e lá tem as lojas que alugam os trajes gaúchos para as pessoas alugarem para ir para os bailes, para esse centro de tradições para os bailes. No quarto ano, todas as lojas que alugam trajes típicos para as pessoas ir para os bailes, de Balneário Camboriú, de Itajaí, de Itapema, de todas as cidades circunvizinhas, já não tinham mais trajes. E quando as pessoas iam para alugar, tem aí um traje, tem bombacha, tem vestido de prenda, as meninas iam para alugar, você vai para o baile da igreja também? Por que não? Não tem mais nada, já alugaram tudo. Eram mais de 1.500 pessoas pilchadas no culto. E Deus visitava. E a gente tocava as músicas no ritmo, essas músicas a gente canta aqui, mas no ritmo gaúcho. E pregava usando algumas palavras meio, né, o patrão velho da estância da coxilha, Deus. E usavam as palavras assim, né? E usavam as palavras assim, e fazia o apelo, e as pessoas aceitavam a Jesus. E era algo sobrenatural, e Deus trazia, às vezes, um mover sobrenatural. O Tiago, está aqui, o pastor Tiago tocava, deixou o teclado para tocar gaita, né, Tiago? Então, Deus dá estratégia, gente, e nós temos que entender que, muitas vezes, os filhos do diabo são mais espertos, mais prudentes que os filhos da luz, e nós temos que entender. Paulo se fazia com os fracos, né, para ganhar os fracos. Nós não podemos pecar. Não podemos deixar o pecado entrar na igreja, mas nós podemos usar as estratégias. Quem já não gostou quem não gostou de fazer teatro? Eu sou ursinho, quem já não gostou de fantasia? A fantasia fala de criatividade, fala de imaginação, fala Deus é um Deus de fantasias, Deus é um Deus que mexe com a nossa imaginação. Quando ele fala da Nova Jerusalém, ele fala para ruas de ouro, mar de cristal, ele está mexendo com a nossa imaginação, ele está mexendo. Como é que é isso, gente? Deus é um Deus assim. Então nós vamos começar a partir do ano que vem. Vamos orar ainda para ver como é que vai ser a estratégia, mas a partir do ano que vem nós vamos ser muito mais ousados no Halloween, e nós vamos ganhar vida. Vai ser a data, dia 31 de outubro, data da renovação, né, da reforma protestante. Nós vamos declarar, vai ser
a data do maior evangelismo dessa igreja. Vai ser a maior redada de vidas. Quando o diabo achou que quer tragar vidas, vai ser o dia em que nós vamos mais ganhar vidas para Jesus. Quem concorda, fica em pé, que nós vamos ligar isto. Porque a Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra, será ligados no céu. Quem concorda que pode ser assim? Amém? Então vamos dizer isso. Em nome de Jesus, nós ligamos que no dia 31, no dia do Halloween, será o dia de maior salvação nesta igreja. O Senhor nos dará a estratégia certa, e será o dia de maior evangelismo neste lugar, para a glória do teu nome. Amém, amém e amém. Amém, glória a Deus. Aleluia, amém, gente? Hoje, festa do Lego, às 5 horas, crianças, tragam elas, vai ser uma bênção. A partir do ano que vem vai ser, não é só para as crianças, para os adultos, crianças, nós vamos ganhar vida, vai ser muita bênção. Gente, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. 1 Reis, eu quero ler uma passagem com vocês, bastante conhecida. Eu quando eu li essa passagem essa semana, eu disse: Deus, parece que o Senhor está me levando a revisitar alguns textos tão conhecidos, parece que é de fase, é de épocas, né? Poxa, talvez eu acho que é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. E é interessante porque, às vezes Deus faz assim, nos leva a reler algumas coisas, e é bom a gente pregar, às vezes, por textos conhecidos, porque uma das coisas boas de pregar em texto conhecido é texto que todo mundo conhece, então não fica ninguém boiando, né? Então, se você não... Vamos lá, 1 Reis 17, versículo 8, olha só o que diz: então veio a ele a palavra do Senhor. Acharam aí? 1 Reis 17, 8. Levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso e um pouco de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Respondeu ela: tão certo como vive, ó, o Senhor teu Deus, não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze como disseste, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora, e depois fará para ti e para o teu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na panela não vai se acabar, e o azeite na botija não vai faltar, até que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ele e ela e a sua casa por muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, falada por intermédio de Elias. E depois destas coisas, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou muito, e ele parou então de respirar. E disse ela:
que tens contra mim, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matardes o meu filho? E respondeu-lhe ele, dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava. E o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor. E ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias então tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e entregou a sua mãe, e lhe disse, vês, aí o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Amém? Até aí. Pai, nós te damos graças, Senhor, e temos aqui alguns minutos, e eu quero te pedir, Senhor, um texto que nós conhecemos, já ouvimos palavras, mas fala conosco hoje, revela algo novo ao nosso coração. Senhor, eu sei que o Senhor quer nos ensinar, eu sei que o Senhor quer nos motivar, eu sei que o Senhor quer ativar a fé, o Senhor quer ativar algo dentro de nós, e a tua palavra, ela tem o poder para fazer isto. E eu te peço, Senhor, ministra ao nosso coração esta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, como eu disse, tenho certeza que você já viu esse texto. É um texto que eu já ouvi palavras, e geralmente a gente ouve muito esse texto quando vai se falar de oferta na igreja, né? Porque tem a ver de fé, fé de dar o pouco que tem, colocar na mão do homem de Deus, ou no altar do Senhor, e crer que Deus vai multiplicar aquilo. É um texto fantástico, mostra de como a obediência a uma direção de Deus traz frutos sobrenaturais. Mas eu queria, dentro desse texto, trazer um ponto de vista pouco diferente. Eu queria fazer um exercício com você de olhar não do ponto de vista que muitas vezes nós temos a tendência de olhar, e eu tenho também a tendência de olhar do ponto de vista da viúva para o profeta, né? Quando eu estou aí sentado e eu ouço alguém falando desse texto, eu fico pensando, meu Deus, eu preciso semear, eu preciso ofertar, eu preciso lançar uma semente, é Deus falando comigo, e eu sempre me coloco no lugar da viúva, para entregar algo para o Senhor, sabendo que, fazendo isto, não vai faltar na minha vida azeite, não vai faltar pão, não vai faltar sustento, enquanto durar a adversidade, a seca, a crise, seja lá o que for, que eu estiver passando, ou que o mundo estiver passando, ou que o momento estiver passando, a situação. Eu sempre me coloco assim, e eu creio que talvez você já se colocou assim, como se fosse a própria viúva. Mas hoje eu queria que a gente mudasse o personagem. Eu queria que a gente entrasse agora na posição do profeta. Porque, sinceramente, eu não sei quem Deus queria abençoar. Se era a viúva ou se era o profeta. Quando eu olho esse texto, eu não sei quem que Deus queria fazer algo na vida de alguém. Eu não sei se Deus queria fazer algo na vida da viúva. Até agora eu não sei. Talvez no meio da palavra Deus ainda me revele. Eu não sei ainda, 100% de certeza, se Deus, nesse texto, planejava fazer algo na vida da viúva, e por isso moveu o profeta até a casa daquela viúva,
ou se Deus queria fazer algo na vida de Elias, e por isso moveu Elias na casa daquela viúva. Estão entendendo? Então eu comecei a desconfiar que quem era especial ali não era o profeta, era a viúva. Eu acho que quem Deus queria fazer algo especial era na vida de Elias, e não na vida da viúva. E olhando por esse ponto de vista, eu começo então a olhar agora para Elias, e não para a viúva. Primeiro, então, qual era a situação não da viúva? Da viúva nós sabemos. Estava lá, morando na terra de Sidom, né, em Serepta, terra dos Sidônios, não era território de Israel, era território do pai da rainha Jezabel, era viúva, situação financeira derrotada, nós já sabemos. Agora, qual era a situação de Elias? Não era também muito boa. Em confronto, sendo profeta diante de uma nação que estava em uma terrível crise espiritual, cujo ele era o único profeta praticamente que confrontava a situação espiritual de Israel, onde Jezabel dominava com seus profetas, com a idolatria. Jezabel havia manipulado o rei Acabe. Jezabel estava matando e perseguindo os profetas de Israel, os profetas do Senhor. Ele estava sendo perseguido, sua cabeça estava a prêmio, ele já não tinha mais, não era bem recebido nos lugares aonde ele ia. Pelo contrário, se alguém o recebesse e desse a ele comida e lugar para dormir, havia ordem do rei que esta pessoa deveria ser morta, os seus bens iam ser confiscados e os seus filhos seriam mortos. Então, o rei disse: quem der abrigo a Elias vai perder os bens, vai perder as terras, sua família toda vai ser dizimada. Então, ele era um fugitivo. Não era uma situação fácil também para ele. Agora, então Deus dá uma ordem para ele: vai para Sarepta, um lugar que fica em Sidom, pois eu ordenei ali uma viúva que te sustente, habite ali. Preste atenção, habite ali, não passe por ali, não passe uns dias ali, fique ali um bom tempo. Eu comecei a pensar a respeito disso. Às vezes Deus parece que Ele brinca com a gente. Poxa, Ele é Deus, gente. Eu não sei qual é o lugar que vocês moram, mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tinha uma pessoa que era membro da igreja, e ela fazia limpeza em algumas casas. Um dia ela me chamou o pastor Adriano, e disse: poxa, eu faço a limpeza numa casa aqui em Boca, que fica aquele lugar onde é que param os barcos, como é que chama? Boca Lake, não. Perto do resort Boca, tem um lugar que para os barcos assim, Lake Boca. Tem um apartamento ali no Lake Boca. Pastor, eu queria que o senhor conhecesse.
só que ela fica em Nova York, a família dela fica em Nova York. Gente, eu entrei no apartamento, quando eu entrei já tinha 2 cavalos assim, ó. O cavalo era mais alto que a altura dessa parede aqui, os 2 cavalos, só no apartamento, na entrada. Eu disse, meu Deus, estou entrando num apartamento ou num palácio. A entrada do apartamento é maior que o apartamento que eu moro hoje, só a entrada. Eu não vou descrever todo, que vai demorar muito tempo. Mas assim, o banheiro do homem, aí tem dele, mas é difícil até descrever. Viúva. Aí eu disse para ela assim, eu estou precisando alugar um lugar. E ela disse assim, pastor, ela vem para cá, ela fica 3 dias. Às vezes passa 2 anos, não vem aqui. Eu falei, então quem sabe, se eu fizer uma carta, dizer que eu sou um missionário. Pastor, quem sabe eu pago só o CAM, só o condomínio, quem sabe ela não tem tanto dinheiro. Pastor, não sei lá, porque a sua fé, né? Eu não vou duvidar da sua fé. Porque eu falei, mas se Deus tocar no coração dessa viúva, tudo é possível. Ainda bem que não tocou, né? Porque só o condomínio lá já ia me endividar. Ainda bem que não tocou. Mas eu fico pensando, gente, Deus não podia tocar no coração dela? Eu tenho vergonha, mas eu mandei a carta para essa mulher, você acredita? Ela nem me respondeu sim, ela disse, pastor, que bom e tal. Nem lembro o que ela respondeu. Mas foi não. Foi o que eu já tinha. Não. Nunca vão poder me acusar de não ser ousado. Gente, mas Deus, eu que mandei a carta. Mas nesse caso aqui, quem mandou a carta foi Deus. Será que não tinha uma viúva rica em Sarepta? E Deus vai mandar a carta para uma viúva pobre? Então eu fico pensando que às vezes Deus, por que Ele faz essas coisas? Por que Deus envia uma carta para uma viúva pobre para sustentar o principal agente dele naquele momento? Por que Deus nos desloca geograficamente? Por que Deus nos tira do lugar de Israel e nos leva para a terra dos inimigos? Ei, Sidom era a terra de Jezabel. Talvez você não prestou atenção, Sidom era a terra do pai de Jezabel. Tirou, Jezabel estava lá em Israel contaminando tudo. Deus tira Elias, que estava lá tentando resistir o ensino de Jezabel, e leva exatamente para a terra de Jezabel, e bota ele para habitar na terra do inimigo, e coloca ele para ser alimentado por uma viúva pobre, e sem influência. Pastor, como é que você sabe que ela era sem influência? Primeiro, porque era pobre. E segundo, porque estava fora dos portões da cidade. Porque se tivesse influência, estava dentro da cidade. E não é para visitar ela não, para habitar lá. Então eu fico pensando que Deus leva a gente para outras geografias, para nos mostrar o poder dele. Às vezes a gente não entende por que ele nos move geograficamente. Às vezes a gente não entende por que ele nos tira de um lugar e nos coloca num outro lugar. E quando ele fala conosco, a gente se alegra e diz, Deus falou comigo, Deus me enviou. Agora Deus falou. E a gente fica imaginando, meu Deus, se Deus me levou para lá, vou chegar lá, água azul, maravilha, de frente para o mar e tal. E vai ser Deus que enviou. Gente, não quer dizer que foi Deus que enviou, que a coisa é linda. Mas vai se transformar em lindo. Às vezes Deus nos envia para os lugares mais áridos, porque a umidade
somos nós. Nós somos a chuva. Nós somos a chuva. É interessante que Israel estava em seca. Sidom não estava em seca. Porque a maldição, quem liberou, não choverá em Israel. Não chovia em Israel, mas na terra de Sidom chovia. Mas por que não tinha comida lá? Porque Israel estava aliançado com Sidom, Jezabel era casada com Acabe, e a comida de Sidom ia para Israel e o preço subia. E agora estava uma inflação e não tinha comida para os pobres, só para os ricos. E aquela mulher já era viúva, já não tinha dinheiro, todas as suas economias foram embora, por isso ela só tinha um pouquinho de farinha. Deus leva ele para um lugar de crise financeira, mesmo tendo chuva. Ele chega naquele lugar. Aí eu penso, Deus queria usar ela ou queria dar uma experiência para esse homem? E quando ele chega naquele lugar, ele reconhece aquela mulher. E a Bíblia diz que Deus já havia falado com ela, já tinha ordenado aquela mulher para sustentar ele. Libera uma palavra sobre ela, e ela obedece aquela palavra, mesmo não sendo o Deus dela, ela obedece aquela palavra. Olha só, qual era a probabilidade de uma mulher ouvir um homem que não conhecia e obedecer um Deus a que não conhecia, em detrimento dos seus próprios filhos? Qual era a probabilidade? Era muito pequena, gente. Por isso Jesus vai falar lá no livro de Lucas, que o profeta muitas vezes não tem honra na sua casa. Havia muitas viúvas na época da seca de Israel, mas Elias foi enviado a uma viúva estrangeira. Jesus vai fazer menção desta viúva. Ei, sabe quem é essa viúva? É eu e você. Quando Jesus estava falando para os judeus, havia um povo que era dele, mas foi enviado àqueles que não conheciam, porque creram sem o conhecer. Jesus vai falar sobre essa viúva, que creu na boca do profeta, mesmo sem conhecer o seu Deus. Quando Jesus entra na nossa história, eu não sou judeu, talvez você não seja judeu, nós não somos daquela terra, ou quem sabe você tem uma filiação, uma descendência de longe, mas nós cremos na palavra sem o conhecer. Sem o conhecer, nós obedecemos. Sem o conhecer, nós respondemos. Sem o conhecer, nós o aceitamos. E porque nós o aceitamos, não falta azeite na nossa botija, não falta farinha na nossa botija, e Ele vem habitar conosco. Ele não vem nos visitar, Ele veio habitar conosco. Enquanto houver seca sobre a terra, Ele habitou conosco. Enquanto houver seca sobre a terra, Elias ficou naquele lugar. Ele não passou naquele lugar, Ele habitou. Ela o recebeu e fez naquela casa um lugar para Ele. Aquela viúva era eu e você. Aquela viúva era eu e você. E é interessante esse texto, porque tem muitas maneiras de nós conhecermos e vermos esse texto, porque chega um momento em que, do nada, ela está vivendo um milagre diário, de um sustento diário. Elias está ali habitando com ela, farinha não falta, azeite não falta, seca em Israel, ainda crise em Sidom, e o filho dela adoece, do nada. E a Bíblia diz que ele adoece e morre.
E ela diz assim: meu pecado. A primeira coisa que ela pensa é: meu pecado. E volta para Elias e diz: é por causa do meu pecado. Tu viestes a confrontar o meu pecado, é por causa do meu pecado que ele morreu. É por causa do meu pecado que isso está acontecendo. Está aqui no texto, ela fala isso. E naquela hora, Elias toma o menino, sobe para o quarto e deita sobre ele, e diz: Senhor, eu não posso aceitar que ela perca por causa do pecado dela, porque ela me recebeu, eu estou aqui, ela não pode mais ser condenada pelo pecado dela, porque eu estou aqui. Ou então, o que eu vim fazer aqui? Era isso que Elias estava falando. Sabe que em algum momento o diabo vai chegar na nossa vida e vai querer nos matar. Em algum momento o diabo vai chegar na nossa vida e vai querer levar os nossos filhos. Em algum momento o diabo vai querer chegar na nossa vida e querer levar algo de valor, querer levar a nossa saúde, querer levar algo, a nossa família, a nossa esposa, o nosso casamento. Ele vai querer roubar algo de valor. Mas nesse momento, o próprio Jesus vai dizer para Deus: ei, por que eu vim aqui? Por que eu morri por ele? Por que eu habito nele? Não pode levar. Eu vim, eu saí de Jerusalém, eu vim a Sidom, lugar de pecado, eu desci, eu me fiz carne, morri por ele, habitei com ele, não está faltando farinha, não está faltando azeite, eu me deitei sobre ele, meu corpo é o corpo dele. Deus, é pelo pecado que está sendo clamado a morte do filho, mas é por mim que eu peço que volte à vida, é por mim. E a Bíblia diz que o filho volta à vida, porque Elias estava ali, o menino ressuscitou. E eu fico pensando que muitas vezes, e aqui eu quero fazer um paralelo de Jesus, mas eu quero olhar de vários ângulos essa passagem. Às vezes Deus nos traz, e eu volto agora, nós como Elias, Deus nos leva para lugares áridos, Deus nos leva para lugares que nós não entendemos, achamos, vamos para os Estados Unidos, meu Deus, Estados Unidos, eu lembro dos Estados Unidos, o que eu lembro é Disney, o que eu lembro é hambúrguer, o que eu lembro é milkshake, gente, o que eu lembro dos Estados Unidos é ruas largas, o que eu lembro dos Estados Unidos é só alegria. Pá, mas agora que eu cheguei lá, não é bem assim. Agora que eu cheguei lá, o aluguel vence. Agora que eu cheguei lá, não é tão fácil ganhar o dólar. Agora que eu cheguei lá, meu Deus, minha mão não foi feita para esse tipo de trabalho. Agora que eu cheguei lá, as pessoas que disseram que me ajudaram não me ajudam tanto assim. Agora que eu cheguei lá, a viúva rica sumiu, só apareceu a pobre. E a pobre não tem nem para ela. Agora que eu cheguei lá, a crise também está lá. Por que Deus me levou? Por que Deus me levou para lugares assim? Por que Deus me levou? Deus muda a gente, Deus leva a gente, mas Ele liberou uma palavra sobre aquele lugar, e sobre aquela palavra as coisas começaram a mudar, e quando as situações começaram a mudar, veio a crise naquele lugar, e você estava naquele lugar, e você foi objeto de Deus, para suprir a crise naquele lugar. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de José no Egito. Vocês conhecem a história de José no Egito? Se não conhece, não vai dar tempo de contar aqui agora, porque é muito longa. Mas o momento talvez mais quente da história é quando, depois de ele ter sido traído, vendido como escravo, ser mandado para o Egito, preso na masmorra, sendo humilhado lá no Egito, aconteceu tudo com ele, e com a promessa de Deus que ele ia ser o cara, e de repente, ele tem um sonho, é levado para o faraó, Deus o honra, e agora ele é segundo no Egito, e agora ele está por cima, o supra-sumo, e os seus irmãos chegam com fome, porque vem a fome, vem o tempo ruim, e seu pai chega com fome, e ele
Olha para os seus irmãos, aqueles que o traíram, aqueles que queriam ver a morte dele, aquele que mandaram ele embora. Ele falou, agora é a hora de eu esfolar esses caras. E ele vem aquela vontade de levar aquela calça por $30. E ele pensa em esfolar. E ele pensa em se vingar. E ele pensa em fazer tudo. E ele chora. E ele luta com ele mesmo e diz, não é minha natureza. Não era isso o plano de Deus. Foi difícil. Vim para cá, fui enganado, viúva pobre, sem azeite, sem farinha. E ele se faz conhecer aos irmãos, e os irmãos ficam com medo dele. E diz, você vai nos matar. E ele diz, ei, para. Vocês não estão entendendo nada. Eu não vim para cá por minha vontade. Tudo isso não aconteceu por minha vontade. Mas Deus me enviou para cá para conservar a vida. Deus me enviou para cá para um momento como esse, poder ajudar vocês, poder fazer o que eu vou fazer por vocês, dar comida para vocês, para conservar a vida. Elias estava lá, para no momento em que o menino falecesse, ele poder conservar a vida do menino. Talvez você não está entendendo as lutas que você está passando aqui nos Estados Unidos, mas vai chegar um momento em que você vai entender o porquê você está aqui. E quando chegar esse momento, você vai entender, eu precisava estar aqui, porque eu estou aqui para conservar a vida. Eu estou aqui para honrar o meu Deus. E agora eu entendo que eu precisava vir, porque o meu Redentor vive. Eu quero que você fique em pé. Quero orar por você.